Olá, meu nome é João Victor e eu estou aqui no canal da ACAP para falar dos assuntos importantes e secretos para ter em mente antes de jogar ou rejogar o capítulo 3 do Book 2 de The Mimic. Tudo indica no final do capítulo 2 que o próximo é em Jigoku. Para os desinformados, na lore, Jigoku é um reino similar ao Inferno em The Mimic. Seu atual governante é o Evil God e a primeira forma de entrar nesse capítulo fica no capítulo 1 do Book 1, dentro do colégio, na esquerda da entrada, no modo Nightmare, com 40% de chance do banheiro estar sujo de sangue com uma entidade chamada Akamanto, que podemos interagir para receber uma pergunta: papel vermelho ou azul? Akamanto é uma entidade mascarada extremamente alto, coberto com um manto vermelho, que é a tradução de seu nome. Akamanto é baseado em yokai de mesmo nome, que é um assassino com conexões a banheiros, principalmente de escolas, assim como em The Mimic. Na lenda real, ele pede às vítimas para escolherem entre um papel azul ou vermelho, os matando em ambas escolhas. Mas algo muito interessante é que escolhendo o papel higiênico do banheiro, sendo ele nem vermelho nem azul, você se livra da entidade. Seu rosto é oculto por uma máscara devido ao fato de que era perseguido por admiradores por suas tremendas atividades. E em seu jumpscare, seus olhos se abrem. Voltando ao Jigoku, caso tenha a sorte de encontrar Akamanto e sabendo que não deve escolher entre azul ou vermelho, escolha verde, como visto na tela. Isso te levará para Jigoku. No geral, você deve procurar 35 almas vermelhas ao redor do Palácio de Pedra, sem ser pego pelo Shinigami. O Anjo Caído, também conhecido como Shinigami, mora em Jigoku, que era o governante de lá. Ele caça ativamente pelo jogador. Ele é inspirado em algumas lendas urbanas. No folclore japonês, os Shinigamis são deuses sobrenaturais parentes do Green Reaper, que convocam os humanos para a morte. A maioria dos edifícios e estruturas do Jigoku parecem estar destruídos ou em ruínas. O jogador deve se esconder nas pequenas chamas brancas para escapar. Os orbes contêm as almas de 35 pessoas sombreadas em vermelho. Se o jogador optar por ficar depois que todas as almas forem coletadas, um texto dizendo Hiashi Request aparecerá na tela, e Shiniashi aparecerá, que é uma entidade sob o controle de Hiashi. Mas isso não é canônico, é apenas um antigo evento de Halloween. A lanterna dela é sua cabeça, seu rosto está coberto pelas mãos, parecendo que ela está chorando. Isso indica sua animação de choro quando você interage com ela em Jigoku. Só por algumas imagens do capítulo 3 podemos facilmente assimilar com o lugar do Jigoku. Mas além do inferno, no capítulo 3 também passaremos por outros lugares que não se parecem nada com Jigoku, o que indica que Izumo voltou à vida ou que está alucinando momentos do passado. E não vamos ignorar o trailer, confira a tradução. どうしてお前は言うことを聞かない。お父さん、お願い許してください。E calma, não podemos confirmar que este monstro seja o pai de Izumo, mas uma possível inspiração de sua transformação seria Midora, ou podemos chutar que é uma espécie de rim saindo de sua boca. Continuando, com essa imagem desse novo monstro, chamado Dodomeki, como visto no nome dos arquivos de criação de CT Studios, Dodomeki é um nome de um yokai japonês retratado como uma mulher humana amaldiçoada com os braços longos cobertos por centenas de olhos de pássaros devido ao seu hábito de roubar dinheiro, sugerindo a crença do local, que quem possui um braço grande rouba muito. No caso desse monstro, não é só seu braço. Dodomeki usa umas argolas no pescoço, algo comum em uma tribo indígena chamada Padauk, ou Kaiwanlawe. Na tribo, em sinal de beleza, as mulheres, desde jovem, usam argolas de cobre no pescoço. Quanto mais alto o pescoço, mais é considerada como bela, o que não poderia ser o caso desse monstro, certo? Outro detalhe interessante é o kanji em sua cabeça, que significa ambição, ou gula. Com isso eu faço uma breve teoria. Primeiramente que Dodomeki era uma mulher, já que só mulheres usavam argolas. Como Dodomeki tem um pescoço enorme em suas argolas, porém desprovido de beleza, sua ambição estava na quantidade de argolas, que por um lado simbolizava a beleza, mas por outro somava centímetros de deslocamento da sua cabeça sobre o corpo, algo que até na tribo Kaiwanlawe era um problema. E como estamos falando do Book da besta da inveja, provavelmente esse Dodomeki tinha uma concorrência com um pescoço maior. E isso foi o causador de sua maldição, que de alguma forma tornou o monstro que é atualmente.
Por último, no vídeo, nos modelos postados pelo criador do Mukdish, um deles é um yokai que aparece nessa imagem escura, chamada Yurei in Past Life, que significa Yurei em vidas passadas. De qualquer forma, seu nome é Yurei, o nome de uma yokai que no geral são conhecidas como assombrações de pessoas que tiveram uma morte brutal ou cruel, e se tornaram yokais para assombrar seus assassinos ou parentes. Vendo o modelo, sabemos que se inspirou especificamente na Yurei do jogo de mesa Rising Sun. Junto ao upload desse modelo, foi feito o upload novamente desta pintura de uma mulher japonesa que foi vista no capítulo 1 do Book 1 e também em The Witch Trials, sendo ela a mais provável representação de Yurei em vidas passadas, ou seja, antes de morrer e se tornar uma yokai, já que aparenta ser a mesma pessoa, porém normal. E você provavelmente não é da época, mas tínhamos feito uma teoria dizendo que esse quadro é uma representação da forma viva de uma japonesa encontrada morta de forma brutal no capítulo 1 do Book 1. Quaisquer oposições deixe nos comentários, e como você sabe que esse canal te dirá as melhores teorias do capítulo 3, inscreva-se agora. É isso e tchau.